Olá, comunidade Instituto Gisleide Moraes. Bom dia, alma abençoada. Me conta como que você tá. Bom dia para quem é de bom dia, boa tarde para quem é de boa tarde, boa noite para quem é de boa noite. Eu não sei qual momento da sua vida você está recebendo essa live. Hoje uma live, eu acho que nesse perfil é a primeira live que a gente faz tão cedo assim. Ontem eu até postei falando que a nossa live seria às 7 da manhã, mas nesse período eu tenho, das 6 às 7 eu tenho leitura, e acabou que a leitura se estendeu um pouco mais, e eu fui fazer um cafezinho, estão servidas, para vir bater um papo com você. E aí hoje o papo não é sobre você, não é sobre o seu processo de cura, não é sobre vender algo para você, mas é sobre contar um pouco sobre mim, sobre o processo que a sua consteladora está passando. E aí, eu decidi vir aqui conversar um pouco com vocês. Esse final de semana eu tive alguns insights de vida mesmo, de observar as pessoas, de observar o meu comportamento, o comportamento das pessoas, de ler todo o ambiente. Porque eu vou contar uma coisa para você. Quando você entra nesse mundo do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, do desenvolvimento humano, não tem como você participar do coletivo sem observar. Eu sempre falo, fazendo os estudos, são estudos sociais, porque nós somos o ambiente ao qual nós estamos convivendo, ao qual nós estamos inseridos. E para você que não sabe, vai saber agora, eu estou lançando aqui, divulgando para vocês o meu livro, Pare de se curar com Está Tudo Bem. Esse livro, ele foi lançado em 2024 e eu quero contar um pouco sobre essa história e contar um pouco para você também sobre a minha história com esse mundo que nós vivemos hoje, esse mundo da constelação, esse mundo da expansão de consciência, desse despertar, que aconteceu há 4 anos na minha vida. Há exatamente 4 anos, tá? Esse despertar começou ali em abril de 2022 e eu venho nesse caminho, trilhando esse caminho, e esse despertar me levou a ser consteladora, que é o que eu trabalho hoje. E aí, esse último ano, de maio de 2025 até maio de 2026, o último ano mesmo, bem simbólico, eu venho passando por um processo, como todos os outros processos na minha vida, eu venho passando por um processo muito profundo. Um processo que vem mexendo, assim, no mais profundo da alma, no mais profundo do subconsciente, de questão de crença, de questão de padrão familiar atuante, de questão daquilo que eu acredito sobre mim mesma, até na questão da autoestima, né? O autorrespeito, a autoconfiança. E é um processo que... Por que eu tô fazendo essa live? Para dividir com você que é um processo assim, de duas faces. Eu estou vivendo coisas extraordinárias na minha vida, coisas que eu orei por muito tempo para que acontecesse. E também estou vivendo coisas na minha vida que eu venho lutando para que não aconteçam mais. Que eu venho me cansando, que eu venho tratando, que eu venho participando, fazendo terapia, fazendo constelação, lendo livros, participando de congressos em busca realmente não só de aprender, mas em busca de autocura mesmo. E eu venho passando por uns processos, assim, que tem hora que eu falo assim, ai, tô sem força. Sério mesmo, não quero mais, eu não aguento mais, quando isso vai parar? E aí, em maio de 2026, me foi apresentado um processo muito profundo, mas assim,
coisas intergalácticas. Nossa, como ela tá exagerada. É porque eu acabei de ler isso num livro. Sempre quando eu leio, acaba que fica muito na minha mente e eu acabo usando as expressões. E aí parece meio exagerada. Eu já tenho, né, esse perfil toda exagerada. E esse processo de exagero, né, intergaláctico, me colocou num lugar de assim, querida, deixa eu contar pra você. Dentro aí dessa alma, tem muita gaveta que precisa ser aberta. E você tá querendo isso. Você quer prosperidade, você quer saúde, você quer amor e você quer uma autoexpressão plena. Mas isso vai te custar. Vai te custar algo. E eu falei, então bora. Eu quero. E eu fui. Meu Deus. Mas eu não achei que ia me custar tão caro. Sabe aquilo assim? A minha frase de 2026 é o quê? Sustentar. E eu venho aqui falar pra vocês, gente, tem que sustentar. Vocês têm que sustentar, é isso que vocês têm que fazer. E vem, dou aula, faz curso, faz constelação e tal. Só que tem hora que eu duvido que eu vou conseguir sustentar. E eu tô falando isso pra você porque eu sou muito real. Eu não trabalho com ética de personalidade, gente. Eu trabalho realmente com a ética do caráter. E esse final de semana me trouxe muito para esse lugar de que, gente, como eu sou vulnerável. E como eu preciso compartilhar isso. Porque se você parar para pensar, o meu livro chama Pare de se curar que está tudo bem. Se você olhar para mim, você vai falar assim, e eu tô nesse lugar porque eu sei que eu tô num lugar que eu inspiro outras profissionais. Inclusive tem uma mentorada minha que tá passando por um processo de autoexpressão e ela manda os vídeos, ela fala, ai, você viu? E ela quer que eu avalio, e ela quer que eu dou uma opinião, e ela quer que eu guie ela. E essa semana isso foi ficando muito pesado, no sentido de que eu sei que o caminho que eu apresento para vocês é um caminho que eu já caminhei. E é por isso que eu apresento ele para vocês, e vocês tomam isso. E vocês querem a minha opinião. Mas eu tô passando por um caminho que eu ainda não caminhei e que eu preciso passar por ele para apresentar esse caminho para vocês. Minhas amadas, e esse caminho não tá fácil. E eu tô sem forças. E é por isso que a nossa live chama Sem Forças. E aí, eu tô lançando meu livro. Um livro que nasceu lá em 2024. E eu tô aqui, ó, esse papelzinho aqui, de eu mostrar pra vocês. Esse aqui é o planejamento do meu livro, de abril de 2024. Porque esse livro, Pare de se curar com Está Tudo Bem, ele me foi dado, e eu conto isso no livro, em janeiro de 2024. Num sonho que eu tive, e eu tive um insight e uma intuição, e me veio isso, pare de se curar com Está Tudo Bem. E quantas vezes a gente se cura com Está Tudo Bem? Em tudo, né? Nas principais áreas da nossa vida. Não, tá tudo bem. Tá tudo bem, vai melhorar, é assim, isso é pra eu aprender e tal, e vai acontecer. E eu tô vivendo uma das fases mais felizes da minha vida. Uma das fases de maior completude mesmo. De relação aos meus filhos, em relação ao meu trabalho, em relação ao meu livro, em relação à realização pessoal, em relação a processos de cura que eu tô vivendo, que eu tô vendo muito resultado. Só que não tá tudo bem. Não tá tudo bem. Porque eu tô sem força. Eu tô sem força para colocar em prática algumas ideias. Eu tô sem força e eu tô, assim, vivendo um processo de luz em um lado, de muita felicidade, e um processo de muita escuridão, de muita incerteza, de muita coisa que tá acontecendo que me causa vergonha mesmo, sabe? E eu tô sendo mais afetada naquelas áreas aonde eu tenho mais crenças, aonde eu tô extremamente condicionada. E
E eu cheguei a questionar o meu próprio trabalho. E é por isso que eu tô aqui fazendo essa live. E amanhã eu vou fazer outra. Porque no início do meu trabalho, lá no Clube das Guerreiras, eu sempre fazia lives 5 horas da manhã, trazia a palavra, eu lia. E esse processo que eu tô passando, que eu tô aqui contando para vocês com os olhos lacrimejados, me trouxe para esse outro lugar, para esse lugar novamente. Deus sempre ele tá me colocando em situações para me acordar. Por quê? Porque a gente vai perdendo o eixo, gente. Você vai pensar assim, a gente tem um ego, nós temos, né, o ego e vou usar isso daqui, as nossas sombras. Então nós temos a nossa expressão divina, o divino em nós, o self. Vários autores vai falar de um modo. O Jung que fala no self, e eu vou falar para vocês que é o que eu mais faz sentido para mim, que é o Deus, a consciência divina em nós. Então todos nós temos uma consciência divina. Mas junto a isso tudo, nós temos um ego, que o ego vem para nos proteger, para fazer a gente movimentar, trabalhar, manter a nossa vida, manter a vida no corpo. Mas ele, de forma mal usada pela humanidade, se torna um superego e toma conta. Aí você tá lá, tendo sucesso, tendo visibilidade, trabalhando, fazendo, acontecer, as pessoas dando feedback, você sendo útil. E esse superego, ele vai tomando conta da superconsciência divina em nós. E é aí que os problemas acontecem. E eu tenho coisas na minha vida que esse ego, ele ainda né, tá assim, ó, cheirando o sucesso, o reconhecimento, e aí a gente tem as feridas emocionais lá na alma, e aí você vai, né, ai meu Deus, as pessoas estão me escutando, as pessoas estão me vendo, e você quer, né, naquele ímpeto de vingancinha, olha onde eu cheguei, chupa que é de uva. Só que isso apaga essa superconsciência em nós, limita, não apaga, né, porque não vai apagar, o divino ele não é apagado em nós, mas assim, ele faz você parar de atender o telefonema de Deus. Mas de vez em quando, Deus me dá uma saboada, uma zen saboada, eu falo que esfrega minha cara no asfalto e me traz de volta. E tá me sendo cobrado muito caro algumas atitudes que eu tomei, algumas decisões. E eu pedi. Você já passou por um processo que você pediu? E eu senti que eu tava tão cheia, que eu tô tão exausta. Sexta-feira eu postei um story e eu contei pra vocês, eu tava recebendo um feedback, onde, inclusive eu estava esse final de semana numa festa lá na Queima do Alho, e meus clientes chegaram em mim, me abraçaram e falaram o quanto a vida tá andando, o quanto são gratos e gratas a mim pelo que eu tô fazendo por eles. E eu ali só observando tudo aquilo, e eu pensando, Senhor, o que, né, olha para você ver aonde Deus me colocou para o que eu faço. E nesse mesmo processo que eu recebi esse feedback do quanto o meu trabalho está sendo importante e essencial na vida dessa pessoa, eu tava ali sexta-feira cuidando das minhas plantas, fazendo uma limpeza, sabe? E Deus tá me cobrando essa limpeza. Deus tá me cobrando uma limpeza realmente do quê? Do meu ego em mim. Deus tá me cobrando, ou você limpa esse ego, ou você volta para onde eu sempre falo para você, que eu falei para você que é para onde você está, que você deve estar, ou isso vai te custar muito caro. E não é castigo, eu não tô falando aqui de castigo. Eu tô falando de um corpo que não acompanha uma alma. Eu tô falando de um corpo que não acompanha uma cura.
E quando eu falo para você sobre sustentar, eu tô falando para você desse acompanhamento. Porque você já entendeu. Você atendeu o telefone. Você já entendeu que tem que fazer movimento, que o fluir da vida tá travado. E você já passou pelo processo. E você pediu para passar por esse processo. E você tá recebendo as recompensas desse processo que você tá sustentando passar. Só que o corpo tá sujo. O ego tá resistindo. E você sabe, você vai descobrir aonde estão suas crenças, sabe quando? Quando você começa a passar por isso. Quando você está sem força. Quando você perde as forças e fala assim, eu não dou conta mais. Por quê? Porque o ego é uma sombra, é uma escuridão que quer te tirar desse lugar de luz. Que quer te tirar desse lugar de evolução, de crescimento, de expansão, de cura. E aí, eu comecei a me questionar. Deus, mas por que isso está acontecendo comigo? Por que tudo que eu desejei e eu pedi está acontecendo? Mas, por outro lado, tudo que eu luto todos os dias para não acontecer na minha vida está acontecendo. O que é? Sabe aquele momento que você confronta Deus? Gente, eu sou abusada. Eu sou abusada. Eu confronto mesmo. E no meu livro eu conto isso. Deus, pelo amor de Deus, não é possível. E muitas vezes a gente abandona o processo de cura porque a gente não consegue sustentar e a gente não tem força mais para isso. E aí, Deus, esse final de semana, ele falou comigo, falou assim, filha, tá aí, você não queria? Você não queria viver isso? Do que você tá reclamando? Ah, então tá. Você me pediu aperfeiçoamento. Você me pediu. Só que você esqueceu que nisso que você pediu tem um aperfeiçoamento. E é isso a palavra. Eu estou sendo aperfeiçoada em algumas áreas da minha vida. E isso está tão pesado. Isso está tão disfuncional. Que eu falei, meu Deus, eu preciso falar disso. Eu preciso fazer uma live. Eu preciso dividir isso com a comunidade. Porque, gente, eu preciso que vocês me conheçam no mais íntimo, no mais profundo. Ah, gente, você tá doida? A gente não quer saber de uma mentora, de uma consteladora que vem fazer uma live e colocar numa rede social e chorar, não. A gente quer uma mulher forte. A gente quer uma mulher decidida, essa mulher bonita, essa mulher que anda e nem olha pros lados. Fazer igual meus amigos. Fazer igual a Valéria e o Henrique. Gente, olha o jeito que ela anda, ela nem pisa no chão. Ela é... E eu falo, eu tenho que melhorar isso em mim, né? Porque eu sou dessas, eu direciono e eu vou embora, eu não olho para trás, eu não olho para os lados. Isso é uma característica minha. Mas quem me conhece, quem sabe que eu sou, sabe que eu sou uma manteiga derretida, sabe que eu sou um amorzinho. Eu sou assim, e todo mundo me imita. Eu tenho, isso são as minhas amigas, todo mundo que me conhece sempre tem isso. Ela anda, ela não olha para os lados. Só que quando ela vê um lugar seguro, ela abre o maior sorriso do mundo. E isso é meu. E aí, eu sentada, pensando, só assim, Senhor, o que tu queres de mim? O que mais que tu queres de mim? O que eu preciso limpar? O que eu preciso organizar nessa vida minha? O que mais eu preciso aprender? Bom dia, Kelly. Bom dia, Giovana. Seja bem-vinda. Tô aqui, me derretendo, mostrando o quanto eu sou vulnerável. E aí, gente, quando eu venho falar pra vocês sobre sustentar, sobre processo de cura, é isso que eu quero que você entenda. Que aquilo que você pedir, o processo de sombra que você vai passar não é castigo. É porque você tem um ego que tá há muito tempo na sujeira, na escuridão, que vem de um legado de família. E não que isso seja bom ou ruim,
Não é sobre isso. É sobre você entender que o padrão, ele existe. Que a sombra, ela existe. Mas, quando você percebe, quando você tá nesse lugar de perceber realmente que algo não tá bem, que algo precisa ser mudado, você consegue se movimentar. E quando você sai desse lugar de sombra, de ai, porque minha mãe, porque minha avó, porque meu bisavô, porque não sei quem, não sei quem, não sei quem, e você chega e fala assim, tá, Deus, eu quero passar por isso, eu quero passar e eu quero recuperar e vamos pro próximo nível. Você vai chegar no próximo nível muito rápido. E é essa mensagem que eu quero passar para você hoje. Quando você se entrega a isso, é muito rápido. Você não vai levar mais uma vida inteira, você não vai levar mais 20 anos, 10 anos. É no estalar do dedo. É o colapsar da onda mesmo, sabe? E eu passei os últimos 2 anos da minha vida tentando realizar, tentando concretizar, fazer com que coisas acontecessem. E eu fiquei muito tempo paralisada. E 2 grandes coisas que aconteceu na minha vida, nesses últimos 3 meses, não, tem 5 meses do ano, os primeiros 5 meses, que foi algo que eu estava procrastinando há 2 anos, que era o meu livro físico, e algo que eu estava procrastinando há exatamente 1 ano, que era a criação, a instituição do Instituto Gisleide Moraes. E há 1 ano, gente, que foi um processo de cura que eu entrei, que eu acho que todo mundo tem que entrar antes de nascer, todo mundo que é pai, que é mãe, tem que entrar nesse processo, que é essa expansão de consciência em um nível de que ou eu saio daqui do ego agora, ou eu vou pagar um preço muito caro. Porque pensa comigo, quando a tua alma, ela realmente assume que não tá tudo bem, quando ela começa a perceber que esse movimento dela não é um movimento real, e quando a superconsciência divina, que é Deus em você, ele fala, ou você deixa eu sair, ou isso vai reverberar no teu corpo, em forma de cansaço, de sobrecarga, de irritação, de raiva, de doença, de pitorise. Olha isso daqui. Eu não sei se vocês já observaram, mas eu tenho algumas manchinhas no corpo. E sabe o que é isso? Isso é a centelha divina falando para mim que não tá tudo bem, é minha alma clamando que não tá tudo bem, e eu insistindo que tava. E o seu corpo, ele dá sinais de que a sua alma não tá fluindo, de que você não tá atendendo a ligação de Deus, que você só tá ligando, mas você não tá atendendo. E eu passei muito tempo da minha vida só ligando para Deus. Deus, eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Deus, me ajuda, Deus, por favor. Mas eu não atendia. E aí, lá em 2022, quando eu comecei a atender, quando eu pedi, quando eu liguei e eu resolvia, e eu atendi, mesmo que de uma forma torta, mas atendi, eu fui entendendo, eu fui tendo percepções na vida. E eu fui vivendo processos de cura. E aí, lá em 2024, em abril de 2024, em janeiro de 2024, me foi dado uma missão de escrever um livro. E nos meus cadernos de estudos, gente, eu tenho N cadernos, eu falo que eu vou escrever um livro para cada caderno que eu tenho, de pedidos, de oração, de estudo, de percepção que eu tive, porque eu faço muita autoterapia através da escrita. Inclusive, já deixo a dica para você, escreve. Tenha um caderno para autoterapia, escreve os seus sentimentos. Por quê? A gente pensa, a gente sente e a gente ritualiza. A gente fala. E muitas vezes a nossa boca ela não consegue falar daquilo que o nosso coração tá cheio. Então você quer fazer uma ligação, você quer falar um eu te amo, mas você não fala.
E o que eu venho aprendendo? O que é meu processo de cura? Muita coisa na cabeça e eu só falando, mas eu não estava sentindo para ritualizar isso. E se existisse uma maquininha... Tá me ouvindo? Tá me ouvindo bem? Gente, eu tô com... Parece que meu microfone desligou. Tá conseguindo me ouvir, Ellen? Se eu pegasse esse microfone e colocasse agora no meu coração para vocês e ele transcrevesse o que tem no meu coração, eu sei que uma transformação em todo mundo que tá à minha volta, ou todo mundo que para me ouvir um pouquinho, seria assim. Mas às vezes eu não consigo expressar isso da forma como eu gostaria. E aí a gente entra nesse lugar de sombra, nesse lugar de estar perdido. Ai, meu Deus, sabe esse lugar de irritação? Senhor, o que o Senhor quer mais de mim? Eu tô cansada disso. O que mais que o Senhor quer de mim? E aí a gente entra nesse lugar de que eu liguei, eu pedi, Deus atendeu. E Ele me dá uma missão de volta. E eu tô num lugar de que eu tô vivendo uma das fases mais de maior concretização de tudo que eu pedi para Deus. Tá tudo concretizando do jeito que eu pedi. Mas eu tenho um ego que tá falando assim: você não vai dar conta. Tem um ego insistindo em falar que eu não tenho força para isso. Tem um ego que tá cheio de crença, que tá cheio de sujeira, de sombra, que tá querendo me levar lá para trás. Tá querendo me colocar lá naquele lugar daquela menina que não teve oportunidade. Daquela menina que precisou criar as oportunidades na vida dela. E ele tá tentando insistir em me convencer de que eu não vou dar conta. E pior, ele tá tentando me convencer de que eu sou uma fraude. Você já se sentiu assim? Algo dentro de você tentando te convencer que você é uma fraude? Ó, a Kelly falando: eu estou nessa, só ligando, grata por compartilhar a sua história. A gente chega num lugar de ficar só ligando. A gente só liga, mas não atende esse danado desse telefone. E aí, Deus me ligou e eu atendi lá em janeiro de 2024. E eu quero compartilhar isso aqui com você, para vocês entenderem que quando eu venho aqui falar alguma coisa para vocês, eu não tô falando nada do vazio não, tá? Nada do vazio. E os meus escritos, os meus cadernos, as minhas orações, as minhas reflexões, as minhas lives, o conteúdo que eu produzo, ele é prova do que eu tô falando para você. E aí eu vou ler mais ou menos aqui o que eu escrevi. Então, em janeiro, essa missão me foi dada. E eu não tava pondo isso em prática. Logo eu, a mulher que trata da procrastinação. Eu tava procrastinando. E aí eu escrevi assim, ó. Hoje eu começo o projeto do livro Pare de se curar com Está Tudo Bem. Não sei se eu estou insegura de como vou escrever um livro. Como posso fazer isso? Como que eu vou fazer essa estrutura? Enfim, essa insegurança vem de uma deficiência na educação mesmo. Hoje, estudando para educar o dom, eu vejo o quanto preciso reestruturar, o quanto eu preciso me reeducar. E aí vem aquela incerteza de que sou uma analfabeta funcional. Eu sempre tive muita dificuldade com escrita, vergonha dos erros, enfim, de não saber aplicar a gramática corretamente. E agora eu me vejo na missão de escrever um livro. E é uma missão mesmo, mas eu vou começar meus escritos. Em narrativas de livro, aí eu falo, né? E é uma missão mesmo. Mas eu vou começar, eu já pensei, pelos escritos, eu vou começar os meus escritos em narrativas de livro que já li ou ler
para depois estruturar as minhas ideias. Olha para você ver. Isso daqui é eu conversando comigo mesma. Isso daqui é um ego cheio de crença e de condicionamento. E muitas vezes você pode estar nesse lugar. Deus te dá uma missão, Deus fala com você, Deus fala, vai lá, pega e faz, e você tá assim, gente, como que eu vou fazer isso? Eu não tenho capacidade para isso. E todo caminho que eu ando, ele reforça mais a minha incapacidade. Aí, peraí. Isso aqui é eu lá em 2024, escrevendo, estruturando meu livro, tá? Ó, Kelly, eu já me senti assim. Nós conseguimos, nós damos conta. A gente consegue, consegue. Eu não tô com um livro aí, gente, escrito. E aí, ó. Aí, olha aqui, ó. Eu sei que o Espírito de Deus vai me conduzir nessa jornada, pois foi Deus que me deu essa missão. Sim, eu recebi essa frase diante de um sonho, que um homem muito rapidamente me entregava um papel e dizia, pare de se curar que está tudo bem. Escrevendo, eu conto essa história no livro, tá, gente? Eu conto isso aqui. Isso aqui eu acho que é o primeiro capítulo do livro, da missão, onde eu conto que é uma missão divina. E aí, eu falo, né, pare, e mesmo naquele sonho, foi mais ou menos assim. Aí eu conto, né, um pouco do sonho. E aí eu falo, né, meu Deus, é isso. E de lá pra cá, em vários momentos, Deus vem me colocando em situações e vem me trazendo pessoas, me colocando em caminhos que reforçam a sensação de Deus, é isso. E eu tenho essa sensação, toda vez que eu tenho um insight, eu passo por isso. Deus, é isso, né? Então bora! E eu falo, eu sou meio Gideão. Não sei se você conhece a história de Gideão, mas Gideão, ele era muito inseguro. E aí ele pediu várias provas para Deus quando Deus falou que ele ia liderar um exército. E ele, Deus, é isso mesmo? Deus, eu sou o mais fraco da minha casa. Deus, como assim? Só tem certeza que sou eu? E esse final de semana eu passei por isso. Por isso que eu falo para vocês, eu tô sem força. Mas aí eu olho e falo assim, Deus, é isso mesmo? Então vambora. É isso, então vambora. E aí, né, eu escrevi aqui, eu estruturei o livro, eu fiz fonte de pesquisa. E o mais engraçado, gente, é porque eu escrevi aqui que qual que era o prazo que eu ia escrever meu livro? 2 anos. Eu coloquei assim, qual que é o prazo para finalizar esse livro? 2 anos. Isso em abril de 2024. Em outubro de 2024, meu livro estava lançado no Kindle. Eu lancei ele de forma digital. E aí, começou outro processo. Eu precisava lançar o meu livro físico. Gente, e foi outubro de 2024, setembro de 2025. E eu passei um ano, porque na verdade eu terminei de escrever o livro em setembro. E aí em outubro eu lancei o livro no Kindle. Só que aí eu começava um processo de procurar uma editora para publicar esse livro. E eu tive um orçamento, gente, de R$800 a R$13.000. Só que eu achava que a questão era dinheiro, mas não era. A questão era o quê? Era o ego. Era a sombra que tinha dentro de mim que insistia em falar que isso não ia se tornar realidade, porque eu era uma menina que não teve oportunidade, que eu era uma menina que era analfabeta funcional. E como que eu tinha a cara de pau de escrever um livro? Como que eu achava que eu ia publicar um livro? Que loucura que era essa? E mesmo com o livro publicado, gente, presta atenção tanto que é o tamanho da sombra. Mesmo com o livro publicado, mesmo com o livro best-seller no dia do lançamento, gente, eu vendi 300 cópias desse livro de forma digital. 300 cópias. Mesmo com um livro com feedbacks de pessoas lendo, falando, Gi, que livro, meu Deus, esse livro é muito bom. Mesmo com pessoas tendo resultados incríveis com a leitura desse livro, tinha uma crença dentro de mim que não era bom o suficiente para ser físico. Sem forças. Eu não conseguia sustentar o que eu estava vivendo.
o meu ego não conseguia aceitar. As minhas crenças não permitiam que esse livro se tornasse físico. E muitas vezes você quer prosperidade. Muitas vezes você deseja amor. Você deseja autoexpressão plena. Você deseja saúde. Mas você insiste em estar num lugar porque você acha que você não é merecedora. Porque tem um ego que fala assim, querida, você tem um corpo que tá tão acostumado com o insucesso, com a coisa ruim, com a sombra, que você não consegue olhar para a luz. Você não consegue pegar o telefone e atender. Você liga para Deus e fala assim, Deus, olha, é isso, isso e isso. E Deus liga de volta. E você fala assim, quem sou eu para atender esse telefone? Eu não consigo. O telefone tá tocando. E você fala assim, alguém atende o telefone para mim? Porque eu não dou conta de atender. E eu passei esse processo de setembro, olhando, ensaiando. Todo mundo perguntava que dia que vai sair o livro físico. E eu falava assim, vai sair. Eu tô olhando a editora. Mentira, eu não tava nem olhando. Mentira. Não, vai sair, vai sair, vai sair. E eu comecei a olhar. E quando eu comecei a olhar como era aquele processo, eu falei, ah, não, gente, eu não dou conta, eu não vou dar conta. E eu comecei a conversar com pessoas, a ligar o telefone. E eu comecei a nesse processo. E eu falei, ah, eu desisto. Ah, eu vou desistir disso. Alguém atende o telefone pra mim? Eu queria que alguém atendesse o telefone pra mim. Gente, eu fui atrás de verba pública pra publicar o meu livro. Eu me candidatei o ano passado a verba pública pra poder publicar o meu livro. E eu sempre esperando que alguém atendesse o telefone pra mim. Que bom, Kelly, que você tá aqui. Eu vejo Deus em você. A Kelly falando, eu precisava ouvir isso hoje. Muito obrigada. Gratidão eu por estar aqui me ouvindo. A essa hora da manhã. E aí, gente, quando foi setembro do ano passado, aí eu escrevi, tá no outro caderno meu, não sei se tá, não sei, tá em outro. Eu tenho vários cadernos de anotação. Deus falou, isso tem que sair. Esse telefone não é pra ninguém atender, não, é pra você atender. E eu entrei em contato, olha pra você ver como que é as coisas. Eu entrei em contato em setembro de 2025 com uma editora, que inclusive é a editora que publicou meu livro. Só que eu não dei continuidade no atendimento. E aí, em outubro, eu entrei nesse negócio da prefeitura, meu livro não passou, eu não consegui a verba. Quando foi em dezembro, eu escrevi... Peraí, só um pouquinho, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Em dezembro de 2025... olha o tamanho do meu caderno aqui de escrita, gente. Eu escrevi que para dezembro, duas coisas que eu iria fazer. Era abrir o CNPJ e instituir o Instituto Gisley de Moraes e publicar o meu livro. Não sei que jeito que eu ia fazer isso, mas eu ia publicar. O que aconteceu? Eu atendi o telefone. Alô, tô aqui, Deus, vou atender. Menina, me deu um negócio, assim, sabe quando você atende mesmo? Eu falei, vai sair esse negócio, agora vai. Por quê? Porque eu parei de acreditar no que o ego estava me falando e atendi a Deus falando comigo mesmo. E Deus me deu uma força e eu fui atrás. E aí nasceu o Instituto Gisley de Moraes. Inclusive, quero mandar um beijo, um abraço pro meu melhor contador do mundo, Josimar, que é meu aluno. E aí ele fez todo esse processo. Comecei em fevereiro, aí adivinha, né? Claro que todas as crenças, os padrões, as limitações e o ego, tudo que você pensar no mundo de bloqueio para abrir esse danado desse CNPJ aconteceu. Mas eu fui lá e resolvi o danado do problema. Eu parei de me curar com tá tudo bem, vamos lá e resolver. Aconteceu. E em fevereiro também aconteceu. Olha, gente, deixa eu contar. Eu quase caí num golpe, tá? Do editora dessa questão do livro. Quase caí num golpe. E eu achei aquilo muito estranho. Falei, não, esse trem tá muito esquisito isso aqui.
E aí me apareceu essa outra editora, uma publicação lá, porque o algoritmo ele trabalha para Deus, né? E eu entrei em contato com a editora e o pessoal que me atendeu falou assim: ah, Gileide, eu vi que você falou com a gente em setembro. Eu passei o processo para você, mas você não deu continuidade. Falei, pois fique tranquilo que agora nós vamos dar continuidade. Nós passamos por esse processo, foram quase 2 meses até tudo, tem toda uma questão ali, né, para ser feita. Gente, finalmente o meu livro ficou pronto. Inclusive tá em Goiânia, tá para chegar essa semana. Acho que já chegou hoje em Rio Verde, porque estou pretendendo na sexta-feira, no sábado, fazer o período de autógrafo ali. Já fiz pré-lançamento, já vendi as unidades de pré-lançamento e aconteceu. Só que junto a isso tudo, gente, eu saí da clínica onde que eu tava. Eu tô passando por uma aprovação financeira que vocês não estão entendendo na vida. Eu tô passando por umas situações que eu não vou vir aqui falar pra vocês, porque é um pouco antiético, mas na hora que eu resolver, eu vou vir, porque eu sou assim. Eu tenho muito disso, tá? Às vezes eu não venho aqui falar do problema que eu tô vivendo, mas eu tô aqui chorando, contando pra vocês que eu tô vivendo o céu e o inferno ao mesmo momento, tô vivendo o melhor momento da minha vida e também tô vivendo o pior momento da minha vida, porque são fases. Então a gente tem áreas na nossa vida. Então a área espiritual, né, a família, profissional, financeiro, relacionamento e saúde. Então eu tô vivendo assim uma fase espiritual maravilhosa, eu tô vivendo uma vida familiar maravilhosa, um profissional incrível. E assim, saúde também, não vou falar que tá ruim não, que eu já tô passando num processo de cura, tá tudo bem. Aqui eu vou me curar que tá tudo bem, porque tá, mas eu tô vivendo na minha área financeira algo assim que eu falo assim, meu Deus, como que eu posso ensinar, ajudar as pessoas nisso? Eu tô vivendo por isso. Mas lembra que eu tô aqui, ó. A sombra tá trazendo de volta, tá querendo me levar para aquele lugar de incompetência. Você não é competente, você não é boa, você é uma fraude. Entendeu? Para que eu desista de atender o telefone de Deus. Eu vou deixar, Kelly, vai ficar gravado, tá? Vou deixar aí no perfil para vocês, vou colocar lá no YouTube também. Quem ainda não segue o Instituto de Leis Morais lá no YouTube, gente, vai lá. Depois eu vou até divulgar um trabalho que eu tô fazendo, mas no outro momento aqui. E aí, eu tô aqui fazendo essa live por isso, porque eu fiquei sem forças. E ontem eu tava até conversando com o Danilo, meu ex-marido, pai do Tom, eu falei assim, Danilo do céu, isso aqui tá acontecendo comigo? Não, e eu chorando no telefone falando com ele. E ele, não, calma, que a coisa, enfim, né, tentando me consolar. E eu sou tão abençoada, Deus é tão incrível. Gente, realmente, eu encho a boca pra falar que Deus me ama demais, não tem condição. Deus me colocou nessa terra por uma missão que ele fala assim, filha, pelo amor de Deus, presta atenção no que eu tô falando pra você. E aí ontem, sabe, quando você fala com as pessoas e as pessoas te servem, as pessoas querem te servir, as pessoas querem te ajudar. E você sai desse lugar de, meu Deus, não, eu não preciso de ninguém, eu sou forte demais, vai para um lugar de vulnerabilidade. E você fica assim, Deus do céu, como que o Senhor me ama? Como que pode? Como que pode? Aí a gente até questiona, será que a gente é merecedora? Eu pelo menos me questiono, será que eu sou merecedora de tudo isso, Senhor? Por quê? Porque o ego tá lá, insistindo em falar que eu não sou. Mas eu sou, porque eu sou filha de um Deus amado. E eu quero ler pra vocês, eu tava aqui, né, fazendo todo esse ensaio aqui, chorando desse tanto que eu tava precisando chorar, viu, gente? Isso é processo terapêutico pra mim. E eu quero ler pra vocês. Livro de Isaías, eu trago muito livro de Isaías no meu livro, no Pare de Se Curar que está tudo bem. Isaías é um dos profetas que eu mais admiro. E assim, se você tiver a oportunidade de ler a Bíblia e ler o livro de Isaías, ele é o nosso profeta messiânico, né? Ele falou pra gente que o Messias iria vir e queria nos dar um coração de carne, que iria tirar o coração de pedra e nos dar um coração de carne. E toda vez que você pensar nisso que eu falei hoje pra você de metáfora, de que
eu ligo, mas eu tô ligando para Deus, mas eu não tô atendendo o telefone. Você vai pensar nisso que eu vou falar aqui para você agora. Você tem um coração de pedra. E Isaías, ele vem falar isso pra gente. Que eu vos darei a vocês um coração de carne. E a gente liga para Deus, gente, com um coração de pedra. A gente liga para Deus com uma mente racional. A gente não liga para Deus com o coração. E aí, Isaías vem e fala assim, liga com o coração. Liga para Deus com o coração. Coloca eu penso, eu sinto e eu ritualizo. Fala para Deus com o coração. De verdade. Age, mas se colocar um transcritor aqui no meu coração, tem muita coisa ruim. E eu tenho vergonha do que eu sinto. Eu tenho vergonha de falar para Deus, Deus, você não gosta de mim? Você não tá me vendo? O que eu fiz de errado? Deus, eu tenho raiva, eu tenho ódio, eu quero vingança, eu quero justiça e o Senhor não tá me vendo. Sabe por quê? Porque nós fomos ensinados que temos que ser boas meninas, temos que ter pensamentos bons, que Deus castiga se você confrontar Ele. E é por isso que você liga, mas não consegue atender. Porque Deus está lá falando, eu estou em você. Eu deixei um espírito consolador dentro de você. Eu te dei forças. Você é forte e corajosa, você tem tudo que você precisa. Só que a gente não consegue assumir os sentimentos que a gente tem, porque a gente tem vergonha daquilo que a gente sente. Porque foi ensinado que é pecado a gente expressar o que a gente sente. Só que eu vou contar uma coisa para você. Isaías falou, você tem um coração de pedra, mas ele te dará um coração de carne. Só que antes desse coração de carne, desse espírito ser ativado em você, a sua autoexpressão plena, você tem que confessar para Deus o mais íntimo daquilo que está dentro de você. E você não é uma pessoa má por isso. Atender o telefone de Deus é você realmente sentar, colocar Deus aí na tua frente, servir um café para Ele, qualquer hora do dia, e falar assim, Deus, não dou conta mais não. Não quero mais não. Eu tô chateada. Eu tô cansada. Mas que seja feita a tua vontade. Porque eu sei que milagres após milagres virão. Gente, isso é fé e confiança. Você não tem fé e confiança suficiente para atender o telefone de Deus. E é por isso que você fica, por isso que a gente fica nesse lugar de alguém atende aí. E aí você vê as pessoas ao teu lado prosperando, crescendo, feliz e evoluindo, indo para o mais e você não vai. Porque você não tem fé e confiança o suficiente para atender esse telefone. E eu, por muito tempo, passei isso na minha vida. Sem fé e sem confiança de atender o telefone. E eu quero ler para você Isaías 40, 27. Eu vou ler, gente, é do 27 ao 41. O versículo, tá? Essa Bíblia aqui, ela é uma Bíblia mais antiga e ela é de uma leitura mais formal. Aí, olha aqui. Isaías 40, 27, 41. Por que, pois, dizes, ó Jacó, e falas, ó Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Não sabes, não ouviste que o eterno Deus, o Senhor, o Criador dos fins da terra, nem se cansa, nem se fatiga? Não se pode esquadrinhar o seu entendimento. Faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor.
Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Sobem pelas asas, sobem com asas como águias. Correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Quando você não atende o telefone de Deus, você perde as forças. Você fica sem forças. Mas quando eu atendo o telefone de Deus, eu sou como águia. Olha, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. No Senhor renova as suas forças. E é somente nessa ligação que você renova as suas forças. Age, mas você não falou que é na constelação? Age, você não falou que é na terapia? Não. Não é em mim, não é no meu trabalho, não é na constelação, não é no conhecimento, não é em lugar nenhum. É no Senhor. E eu não sei pelo que você está passando hoje, mas está na hora de você atender esse telefone. E sim, em algumas áreas da sua vida vão ser vasculhadas, bagunçadas, reviradas, para que você tenha fé e confiança o suficiente para atender esse telefone. E é por isso que eu tô aqui nessa live chorando, para contar para vocês que eu liguei, Deus ligou de volta, eu atendi. Só que eu não imaginava que algumas áreas da minha vida seriam viradas de cabeça para baixo. Porque eu não imaginava que com todo o conhecimento que eu tenho, com toda a técnica que eu tenho, com todos os benefícios que eu levo para a vida das pessoas, ainda existia tanta sombra dentro de mim. Em certas áreas da vida. E mesmo todo o conhecimento que eu tenho, eu hoje estava tomando banho, lavando meu cabelo, eu falei assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Sempre, 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 sempre. Tua vontade. Mas se tem alguma coisa que eu possa fazer, me mostra o caminho. Me auxilia. E esse é meu decreto todos os dias. Eu quero muito, muito. Gente, eu quero muito, muitas coisas. Mas se isso não pode ser meu, que me seja dado algo equivalente ou muito melhor, de acordo com o plano divino para mim. E eu tô num lugar que eu tô assim, Senhor, que seja feito o plano divino, que o plano divino seja concretizado na minha vida. Porque o que eu quero falar para vocês é uma abençoada. Eu realmente fiquei sem forças físicas de tratar, trabalhar e lidar com algumas situações na minha vida. Mas aí, Deus me deu esse dia. Deus me deu... Hoje é dia 18, né? Hoje é dia 18 de maio de 2026. E Deus me deu essa palavra hoje. Fé e confiança. Eu vivo fé e confiança e eu ensino fé e confiança. E Deus me disse que faz forte o cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços exaustos caem, Mas os que esperam no Senhor renovam suas forças, sobem com asas de águia, correm, não se cansam, caminham, não se fatigam. E eu quero trazer nesse dia para você que se a gente tá aqui acordado respirando é porque a gente tem mais alguma coisa para fazer aqui. E isso renova as minhas forças todos os dias. E eu quero ler para vocês um texto de Bert, que foi um conhecimento que Deus trouxe até em mim. Que o conhecimento de Bert, além da palavra de Deus, é o que torna o meu coração mais de carne todos os dias.
E eu quero ler um texto para você que chama Sossego do Coração. E esse é um texto que eu quero que você leve para a tua vida. Que eu não sei pelo que você está passando. Eu não sei se, assim como eu, você está passando, vivendo a fase mais linda em algumas áreas da sua vida, mas também a fase mais sombria em algumas outras áreas. Mas o que eu quero trazer para você? Tenha plena certeza de que tudo vai se alinhar. Tenha fé e convicção, tenha fé e confiança de que tudo isso vai passar. O que você precisa é atender o telefone e escutar o que Deus quer falar com você. Desenvolver essa sensibilidade em você. E às vezes Deus quer falar com você através dessa live que eu tô aqui fazendo. Às vezes é através de uma leitura, às vezes é através de alguma situação, às vezes é através de alguma observação. Mas Deus tem algo para te entregar todos os dias, é por isso que você acordou. E aí eu vou dividir esse texto aqui com você para a gente poder terminar a nossa live. Que diz assim: Sossego do coração. Conhecemos as palavras de Santo Agostinho. O nosso coração está inquieto, enquanto não sossegar em vós. O que essas palavras nos dizem hoje em dia? Como encontraremos no cotidiano o sossego do coração, o sossego da alma e o sossego do espírito? Encontraremos esse sossego quando concordarmos com tudo que nos move, assim como é. Quando concordarmos conosco mesmo, assim como somos. Quando alcançarmos a harmonia com aquilo que antes talvez não quiséssemos que fosse verdade. Quando não mais nos opusermos àquilo que parecia barrar o nosso caminho. Quando tivermos encontrado esse sossego do coração, estaremos também em harmonia com os nossos pais, nossos irmãos, nossos antepassados e nosso destino. Quando aceitarmos nosso parceiro, nossa parceira, como ele é ou ela é, sem o desejo de promover a mínima modificação nele ou nela, qualquer que seja, também estaremos em paz com aquilo, com ele ou ela, e teremos sossego. Se tivermos filhos e aceitarmos assim como são, com seu destino singular, suas capacidades singulares, seu destino singulares, seus limites singulares, seu amor singular, estaremos em paz com ele e teremos sossego. Quando estivermos lidando com outros grupos que talvez possam parecer difíceis e que tememos poder estar contra nós, e se apesar disso o aceitarmos assim como são, estaremos assim como são, exatamente do modo como são, sossegaremos e talvez nos tornaremos irresistíveis para eles. Partindo do sossego do coração, também podemos alcançar a harmonia com outras camadas sociais, outras religiões, outras raças, outros povos. Quando os aceitarmos assim como são, a desconfiança cessa. E hoje eu quero deixar essa palavra para você. Sossega o teu coração. Você está sem força? Atende o telefone de Deus. Atende esse telefone, mas não pede nada, não. Só deixa ele falar para você. Só deixa ele conversar com você. Só deixa ele mostrar o caminho que você precisa seguir. E a palavra de Deus, através de Isaías 40, 27, 41, nos garante essa força e essa confiança. E eu, como a sua mentora, consultora sistêmica, consultora de alma, vim aqui hoje chorar, contar para você que a gente tem que lidar com as sombras para que a luz aconteça e que isso acontece em todas as fases da nossa vida. A diferença entre mim e você é só porque eu tô no outro nível, gente. Eu tô enfrentando batalhas um pouco mais difíceis, porque eu tenho um pouco mais de força para isso. Mas você também vai. E esse é um movimento. Quando Isaías traz, mas os que esperam no Senhor
Se você está esperando no Senhor, você tem forças renovadas e você sobe com asas de águia. E você não cansa, e você caminha e não se fatiga. Esperar no Senhor não é estar paralisada, não. Esperar no Senhor é estar em movimento. Porque você vai voar, porque você vai caminhar, mas você não vai se fatigar. E se você se fatigar, você para, vem aqui e renova suas forças. Traga essa verdade de novo para você. E essa força vai ser renovada. Às vezes você pediu hoje. Lá em janeiro de 2024 eu recebi uma missão. Em abril eu estava pedindo ao Senhor, me ajuda porque eu não sei por onde eu vou começar. Mas em setembro isso estava concluído. Lá em dezembro eu falei que o livro seria publicado, que o instituto seria criado. Mas lá em fevereiro de 2025 o instituto não foi dado. Mas ele foi concretizado só um ano depois. E as coisas acontecem. Por isso que a oração é: tua vontade seja feita hoje. Milagres após milagres virão. Todos os dias. E hoje é um dia perfeito. Esse é o decreto que você tem que trazer para a tua vida. E essa live é para você que está duvidando de si mesma. Para você que não aguenta mais. Para você que não aguenta mais orar, mais pedir. Para você que está num lugar que não sabe para onde que vai. Deixa o seu coração falar com Deus. Para de falar com Deus com a mente. Para de falar com Deus com a razão. Coloca um microfoninho aí, ó. E deixa sair o que está aí dentro. Deixa a sombra sair para que a luz possa entrar. Eu venho passando por um processo de reorganização da minha casa, faxinando, organizando, colocando no lugar, trocando coisa de lugar, limpando. E esse deve ser o processo que a gente tem que passar na alma também. Às vezes a tua vida tá aí, paralisada sem você saber o que fazer, como a Kelly trouxe aqui pra gente. Gi, eu tô nessa situação. Eu precisava ouvir essa live hoje. E eu sei que essa live vai alcançar muitas pessoas depois. E é por isso que eu as faço. E eu as gravo e deixo no perfil. Porque eu sei que vai chegar em muita gente. Mas seja para uma pessoa, a minha voz ela vai chegar. Gratidão, Kelly, por estar aqui, por compartilhar que você precisava ouvir isso hoje. E Deus, Ele fala comigo de uma forma assim: você precisa fazer, você precisa fazer, você precisa fazer. E é através da minha história, daquilo que eu vivo, que alguém muda a vida. E mesmo estando sem forças, em áreas da minha vida, eu quero contar para vocês que eu tenho um Deus que me sustenta todos os dias e que não me deixa fatigar. E quando eu me fatigo, eu volto aqui e relembro quem eu sou. E eu quero dizer para você, pare de se curar, tá tudo bem. Mas a primeira cura é você assumir para Deus: Deus, não tá tudo bem, não. Deixa eu contar pro Senhor o que tá realmente no meu coração. Porque Deus conhece o mais profundo. Deus te conhece antes de você ser tecido no ventre da tua mãe. Larga de ser ignorante. Larga de ser boba. Larga, para de ter vergonha de falar para Deus o que você sente no mais profundo, porque Ele te conhece antes de tecer você no ventre da tua mãe. Alma abençoada. A Deus a gente não engana. E você não precisa ter medo dele. Você pode contar, você pode falar, seja verdadeiro. Gi, mas dentro de mim só tem sentimento ruim. Coloca esse negócio para fora. Traz isso para fora. Porque é assim que você joga luz na escuridão. Faça uma autoanálise. Converse consigo mesmo. Deixa a superconsciência divina ser muito maior do que o ego. Porque se não está fluindo,
Se tá difícil, se tá travado, é porque é o ego que tá direcionando. Quando você tira esse ego de campo e coloca realmente Deus, você voa como águia. Você não cansa. Você não se fatiga. E era isso que eu tinha para compartilhar hoje com você nessa live. E eu espero que você tenha uma mudança com aquilo que você precisava ouvir hoje. E se você ainda não adquiriu o seu livro, Pare de Se Curar que Está Tudo Bem. Gente, eu tenho 3 unidades, tá? Restante do lote que eu tirei para o pré-lançamento com valor especial. E aí, nós vamos começar a venda. A partir desse, é a venda no valor normal. Se você quer adquirir, é só me chamar no direct, clicar aí nesse link que tá na bio, que é o meu WhatsApp. Você vai direto pro WhatsApp do Instituto, fala comigo ou com a Lívia. E eu espero, e eu acredito, e eu creio, e eu oro, e eu rogo ao Senhor que você tenha uma semana abençoada. Uma semana de luz, de amor, de prosperidade, de abundância, de expressão plena, de milagres após milagres na tua vida. E eu vejo Deus em você. E até a nossa próxima live. Amo a sua vida.